Salve galerinha, tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar sobre funções do primeiro grau. Já tendo visto a parte inicial do conceito de funções, entendendo que isso é uma relação entre duas grandezas, entre duas variáveis aqui pra gente, uma variável x e uma variável y, que depende dessa variável x, agora a gente vai falar das funções do primeiro grau. E aí, as funções do primeiro grau, elas vão ser muito parecidas com as equações do primeiro grau. Elas têm essa forma aqui, de um polinômio do primeiro grau, justamente, Só que a diferença é que do outro lado, ao invés de ter um zero, a gente tem um f de x. Então, para cada valor de x que a gente tiver no nosso domínio, a gente vai ter um valor da função que está associado a esse x. Tudo bem? Que é o nosso y correspondente. Tudo bem? A função do primeiro grau, na função do primeiro grau, esses dois coeficientes aqui, o a e o b, vão ter nomes diferentes. O a vai indicar para a gente que a gente conhece como taxa de variação. Isso vai indicar para a gente o quanto a nossa função está crescendo, em que proporção ela está crescendo, e também se ela está de fato crescendo, se ela está constante, se ela está decrescendo, tudo isso vai ser determinado pela nossa taxa de variação, certo? E a gente tem o termo independente também, o b aqui, que é o termo que não tem o x junto com ele, certo? O a é o coeficiente do x e o b é o cara que não tem x junto com ele, certo? Então ele é independente da nossa variável, beleza? Bom, a taxa de variação ela é calculada como ΔY sobre ΔX, que seria a variação de y dividido pela variação de x. É uma razão isso aqui. E representa uma taxa de crescimento, tá? Normalmente a gente escreve esse ΔY e ΔX como sendo y menos y0 e x menos x0. Isso significa que normalmente a gente precisa de dois pontos para determinar a nossa função do primeiro grau. Um ponto x0, y0 e um ponto xy, qualquer da nossa função. São duas formas de fazer, ou tendo dois pontos, ou tendo direto a nossa taxa de variação em um ponto. Mas isso é papo para a gente conversar daqui a pouquinho quando formos ver os exemplos, tá? Então nós temos aqui a forma da taxa de variação e o termo independente, que também é o valor da função quando temos o x igual a zero. O que seria isso? Imagina que você tem uma função aqui bem formadinha, Você tem 2x mais 3, por exemplo. O termo independente é o termo associado, o valor da função, quando o x é igual a zero. Porque pensa assim, troca o x por zero, independente do valor do a, essa parte some e vai sobrar só o b. Então vai ficar f de x igual a b. A gente vai ver isso um pouco mais claro nos exemplos, mas é muito importante lembrar que o termo independente é o valor da função quando x é igual a zero. Tudo bem? Outra coisa que é bastante interessante aqui é o seguinte. A gente tem três formas de apresentação do gráfico das funções do primeiro grau. Todos eles sempre são retas, certo? Essa reta ou essa reta, certo? Só que cada uma delas tem uma peculiaridade. Quando você olha para essa primeira reta, você diria para mim que essa função está crescendo, ela está constante ou ela está decrescendo? O que você acha? Bom, eu diria que com certeza essa função está crescendo, porque percebe, ela está subindo conforme ela vai para o lado direito. Mas de uma maneira mais técnica, como é que a gente olha para isso e define se ela é crescente ou não? Bom, conforme a gente aumenta o valor do x, e é isso que é importante para a gente, conforme aumenta o valor do x, o valor do y também está aumentando. Também está aumentando. E se isso acontece, a gente vai observar aqui que quando a gente calcular o a, que é a variação, a taxa de variação, vai dar um valor positivo, um valor maior do que zero. Quando o a é um número maior do que zero, a gente tem uma função crescente, certo? Crescente. Bom, para quando a gente vai para o segundo exemplo, você já pode ver aqui, quando essa reta é perpendicular ao eixo y, forma 90 graus com o eixo y, ela vai estar sempre no mesmo valor da função, concorda? Então, você concorda que nesse caso aqui, tanto o y quanto o y0 são iguais porque eles estão ali no mesmo valor? Concorda com isso? Bom, interessante. Se isso acontece, na hora que você jogar na variação, a parte de cima vai dar zero. E aí zero dividido por qualquer número vai continuar sendo zero. Quando a taxa de variação é constante, significa que a função não está nem crescendo e nem decrescendo, ela está constante. Então, aqui a gente tem exatamente esse tipo de gráfico. Gráfico de uma função constante.
certo? E aí, nosso último, mas não menos importante exemplo é o seguinte. Percebe que essa função aqui, por eliminação, ela é decrescente, né? Você vê que o gráfico dela, a reta, ela está descendo se a gente olha na orientação para a direita. Mas o que é importante a gente lembrar aqui, ó, quando o valor do x está aumentando, aqui, ó, o valor do y está diminuindo. Então, aqui em cima você vai ter um valor negativo e embaixo um valor positivo. Sendo assim, o que vai acontecer? A sua taxa de variação vai dar um valor negativo. E isso indica para a gente que é uma função decrescente. Função decrescente. Certo? Bom, uma outra coisa que é bem legal aqui. O que eu estava falando para vocês sobre o termo independente, a gente vai entender melhor agora olhando para o gráfico. Se a gente escolhe o valor de x sendo igual a zero, essa parte da função some e sobra f de x igual a b. Ou seja, y é igual a b quando x vale zero, certo? Lembra que a gente viu na aula anterior que quando x vale zero, significa que a gente não está indo nem para a direita, nem para a esquerda do eixo y, está em cima do eixo? Justamente por isso, a gente vai dizer que esse ponto aqui, ó, de intersecção com o eixo y, é o nosso termo independente, o b. Tudo bem? E isso para todos os exemplos. Então aqui, ó, além de y ser igual a y0, isso também é igual a b, que é esse ponto aqui. E, por último, mas não menos importante, aqui nesse caso aqui, esse cara aqui que é a intersecção é o nosso coeficiente b. Tudo bem, pessoal? Agora se liga que no próximo quadro a gente já vai tratar de alguns exemplos e ver como funciona para trabalhar com as funções do primeiro grau e que tipos de enunciados podem aparecer para a gente. Vamos lá? Bom, galerinha, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem o mais simples que poderia aparecer para a gente no contexto das funções do primeiro grau. Dá para a gente a função e pede para a gente esboçar o gráfico da função. Bom, a partir da função, o que a gente precisa de fato para construir uma reta? De 2 pontos. Então aqui a gente vai escolher 2 valores para x, né? Ou algo nessa linha, algo parecido com isso, e a partir desses valores encontrar 2 valores de y correspondentes. A partir do momento que você tem 2 pontos, você coloca eles no plano cartesiano e constrói a sua reta. Problema encerrado. Dá uma olhada só na dica que eu vou dar para vocês. Eu recomendo que você faça sempre 2 pontos em especial. Quando ele te der a função, procura por 2 pontos para esboçar o gráfico. O ponto que x é igual a zero e o ponto que y é igual a zero. E eu já vou te explicar por quê. Bom, quando x é igual a zero, é o termo independente, né? Então você vai ter a intersecção com o eixo y. Quando o y é igual a zero, você vai ter a intersecção com o eixo x. Isso indica que é a raiz da sua função. O ponto de intersecção com o eixo x é a raiz da nossa função, tá? Então, vou deixar aqui destacado, ó. Aqui a gente tem o termo independente. Independente. E aqui nós temos a raiz da função. Por isso, eu recomendo a escolha desses 2 pontos. Você vai ter um ponto em cima do eixo x, um ponto em cima do eixo y, liga os dois e forma a sua reta. Bom, vamos lá então. Resta agora a gente substituir o x por zero na nossa função. Vai ser o mesmo que calcular o f de zero. Isso vai ser 2 vezes 0 mais 1, certo? Está substituindo o x por zero em todos os lugares que ele aparece. Beleza? Bom, 2 vezes 0 vai dar 0 mesmo, e aí você vai encontrar que o f de 0 é igual a 1, como já era esperado, né? É o nosso próprio termo independente. Então, isso aqui é um par ordenado. Qual par ordenado isso aqui determina pra gente? O ponto x igual a 0 e y, né, que é o f de x, y igual a 1. Então, esse aqui é o ponto 0, 1. Como é que a gente encontra esse ponto? Bom, você vai lá no plano cartesiano, onde o x vale 0, na origem. Onde o y vale 1, bom, vou colocar ele um pouquinho mais aqui para cima, tá? Aqui, ó. 1. E aí, agora, a gente vai fazer o y ser igual a 0.
Bom, se o y vai ser igual a zero, a gente vai trocar o f de x por zero. Vai ficar zero igual 2 vezes x mais 1. A gente quer encontrar qual o valor de x que faz o y ser zero agora. Não tem problema você fazer a ordem inversa, certo? Então aqui a gente vai passar o 1 subtraindo e o 2 dividindo. Você vai encontrar que o seu x é igual a menos meio, certo? Esse aqui é o seu valor do x para quando o y vale zero. Então aqui você também tem a formação de um par ordenado. Qual é esse par ordenado? Menos meio e zero, certo? A partir do momento que você tem esse par ordenado, vamos pôr ele lá no plano cartesiano. Bom, o x vale menos meio, então vai estar do lado esquerdo do eixo y. Na metade dessa distância, vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Esse aqui vai ser o ponto menos meio. E aí, para a gente finalmente ter a construção da nossa reta, é só a gente ligar esses dois pontos. E já era. Temos a construção do gráfico da nossa função do primeiro grau. Prontinho, tá lá. Beleza, pessoal? Agora vamos ver algumas outras formas de apresentação e já resolver alguns exercícios também para pegar um pouquinho de prática na interpretação desses enunciados. Bom, galerinha, para a gente encerrar agora essa parte inicial das funções do primeiro grau, dois exercícios onde, percebe só as características do primeiro. Ele deu um gráfico para a gente e a gente tem que encontrar qual é a função que representa esse gráfico. Primeira coisa, toda vez que você vê um gráfico que é uma reta, é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, com certeza f de x é igual a vezes x mais b, que é a forma geral de representar uma função do primeiro grau, certo? Bom, aqui nesse gráfico, percebe que ele deixou explícitos para a gente dois pontos. Os pontos 1, 1 e o ponto 2, 4, certo? Vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, tudo bem? Então, ó, A é o ponto 1, 1 e B é o ponto 2, 4. Beleza? A partir desses dois pontos, a gente vai encontrar a regra da nossa função, a lei de formação dessa função. E como a gente vai fazer isso? Bom, se f de x é igual a x mais b, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vou mostrar para vocês o método que a gente vai usar para resolver. A gente vai substituir esse ponto e esse ponto na função. É uma das formas da gente fazer. Isso ficaria da seguinte forma, ó. Se a gente substituir primeiro o ponto A, f de 1 igual a vezes 1 mais b, certo? Só que a gente consegue melhorar essa equação aqui. Quer ver só? Qual que é o valor do f de 1? 1 é o valor do y quando x vale 1. Então, isso aqui gera pra gente essa equação aqui, ó. A vezes 1 é A, o b é b mesmo, e o f de 1 vale 1. Ó, então, A mais B é igual a 1. Achamos uma primeira relação entre o A e o B. E aí, se a gente colocar o segundo ponto, olha só o que acontece. F de 2 igual a vezes 2 mais B. E aí, A vezes 2 é 2A, o B é o B mesmo, e o F de 2 vale 4, é o valor do Y. Então, isso aqui vale 4. Tudo bem? Não sei se você está enxergando aqui, mas eu estou vendo um sistema. Olha só. Isso aqui é um sistema linear com duas equações e duas incógnitas. Você pode resolver isso de duas formas diferentes, né? Você pode tentar fazer uma operação aí entre as duas equações para ver se alguém desaparece, ou você pode isolar alguma das incógnitas numa equação e substituir na outra. Eu vou fazer por esse segundo modo porque eu acho que fica mais simples de entender. Se nessa equação aqui, ó, que eu vou chamar de número 1, a gente quiser isolar o b ou o a, a gente pode fazer isso e substituir na equação de baixo, que eu vou chamar aqui de 2. Então, ó, primeiro com a equação 1. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o b, certo?
Vou passar o A subtraindo para o outro lado, vai ficar 1 menos A. E no segundo passo, eu vou substituir essa informação que a gente encontrou na equação 2. Vai ficar 2 vezes A mais, no lugar do B, a gente coloca essa regrinha aqui que a gente achou agora, que é 1 menos A. Tudo isso tem que ser igual a 4. Beleza? Aqui, esse parênteses nem faz sentido para a gente não precisa deixar ele aqui porque o sinal é demais. Então você pode só apagar esse parênteses aqui, ó. Apagou esse parênteses, percebe? 2A menos A vai dar A, e esse 1 passa subtraindo lá para o outro lado. Vai encontrar que o seu A, então, é igual a 3, a nossa taxa de variação. Beleza? Achou a taxa de variação? É só substituir aqui que você já encontra o seu termo independente, certo? Se a taxa de variação vale 3, substituindo aqui, você vai encontrar B igual 1 menos 3 e, portanto, seu B é igual a menos 2. Bom, achou o A, achou o B, acabou o exercício. A sua função vai ser f de x igual 3 vezes x menos 2. Tranquilo, pessoal? De boa essa questão. Agora, o exercício número 2 é um exercício que tem um contexto um pouco mais visual, né, de acordo com as situações que a gente pode encontrar. Percebe só, a gente tem um gráfico aqui que ele está representando a quantidade de unidades de um determinado produto que a gente compra e o valor total que a gente vai pagar, dependendo de quantos produtos a gente comprar, tudo bem? Considera que é o mesmo produto, então ele vai ter o mesmo valor sempre. Conforme eu aumento a quantidade de produtos, aumenta o valor que eu vou pagar por ele, beleza? Bom, a partir disso aqui eu quero saber, se eu comprar 2.350 unidades, qual vai ser o valor que eu vou pagar por isso? Bom, para eu poder encontrar isso daqui, eu vou precisar saber a regra da função. Você vê que ele não pediu para eu encontrar, mas se eu não tiver a regra da função, eu não consigo encontrar a informação que ele está me pedindo. Então, o primeiro passo é olhar para o gráfico e identificar. É uma função do primeiro grau. Então, é uma reta, né? Então é uma função do primeiro grau. A gente sabe como expressar isso. Isso vai ser expresso na forma f de x igual a vezes x mais b, certo? E aí, você tem os dois pontos. Vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B. Nosso ponto A é o ponto 0, 0. E o nosso ponto B é o ponto 4, 2. E percebe só que interessante. Essa função ela passa pelo ponto 0, 0, que é a nossa origem do sistema. Toda vez que uma função passa pela origem, é mais fácil de encontrar a regra dessa função. Sabe por quê? Porque significa que o nosso termo independente vale 0. Concorda comigo? Pensa assim, ó, se a gente substituir o ponto A na função, vai ficar assim, ó, f de 0 igual A vezes 0 mais B. Quanto vale o f de 0? 0. A vezes 0 vai dar 0, vai sobrar só o B. Então, o termo independente ele é 0. Só de olhar para um gráfico e ver que a função passa pela origem, você já sabe que o termo independente vale 0. Sendo assim, facilita uma parte do trampo. Eu só coloquei aqui para mostrar para vocês, mas isso deve ser uma conclusão instantânea na hora que a gente vê um gráfico passando pela origem, beleza? Bom, se ele passa pelo ponto 0, 0, termo independente vale 0, então o único fator que a gente precisa encontrar aqui é a nossa taxa de variação. Então você vai fazer f de 2, f de 4, perdão, que é esse aqui, o ponto B, igual 2 vezes A. Aliás, 4 vezes A, perdão. A gente está substituindo o valor do x, né? A vezes 4. Era uma pegadinha. Agora presta atenção. O f, para quando x vale 4, é o 2. Então você tem 2 igual 4A. Passa esse 4 dividindo, você vai encontrar que o seu A é igual a meio. Se o A vale meio e o B vale 0, quer dizer que a sua função é da forma f de x igual meio vezes x. E só isso, porque o b vale 0, certo?
A partir desse momento, para a gente encontrar o valor total pago, quando a gente compra 2.350 unidades, basta a gente substituir 2.350 no lugar de quem? Do x ou do y? Do x, porque o x é que representa as nossas quantidades de unidades compradas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar f de x igual 1 sobre 2 vezes x e usar x igual 2.350. Então, a gente vai substituir o x por 2.350. O f desse valor vai ser meio vezes esse valor, de 2.350. 2.350 dividido por 2 vai dar pra gente... Vai, conta aí, rapidinho. Isso. 1.175. Fechou? Esse vai ser o valor total pago, então, por 2.350 unidades desse produto. Tranquilo, pessoal? Essas são as formas simples de aplicação que a gente tem da função do primeiro grau. Outros exercícios um pouco mais contextualizados podem aparecer também, mas em geral, as técnicas que você vai usar para resolver serão essas: substituir na função, ou se você quiser adotar uma outra forma, que eu não mostrei aqui, mas que eu expliquei para vocês no começo da aula, que é calculando a taxa de variação, depois substituindo ela e encontrando o termo independente. Ambos vão chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Pessoal, a nossa aula de hoje se encerra por aí, mas não deixe de procurar conteúdos na internet e listas de exercícios para praticar e desenvolver melhor as suas habilidades, beleza? Beijo nos seus corações e até a nossa próxima aventura.